Foi só um erro. Uma frase que na superfície parece encerrar um capítulo, mas que na profundidade do sentir abre uma ferida. Essa aula não é sobre acusar, é sobre escutar, porque muitas mulheres escutam essa frase e congelam. E é aí que eu te convido para um passo em direção à sua travessia. Descobrir o que essa frase realmente diz e mais, o que ela te faz sentir. Foi só um erro, funciona como um botão de pausa, uma tentativa de evitar consequências emocionais. Quando a pessoa que te traiu justifica dizendo que foi só um erro, temos que olhar para o que isso te ocasiona. Freud já nos ensinava que tudo o que é recalcado retorna. A traição não é só um ato, ela é um sintoma. E o erro nem sempre é acidental. Muitas vezes ele é negado, minimizado, adiado de si mesmo. Dizer que foi só um erro pode significar eu não quero olhar para o que realmente isso significa. Para mim e para você. E a mulher que escuta isso muitas vezes aceita. Não porque acredita, mas porque está exausta de sentir. Tem um livro que eu gosto muito que se chama O Complexo de Cinderela. Ele é de Colette Dowling e ele revela o quanto que ainda há dentro de muitas mulheres um desejo inconsciente de serem salvas. Porque a gente foi ensinada a isso. Mesmo as que são e se dizem fortes, sustentam casas e empresas, ainda sentem que gostariam de ser salvas. Porque a gente foi ensinada a sofrer por amor. É uma espécie de destino romântico. E o que o arrependimento dele talvez devolva o valor que sentimos de ter perdido nos apega a isso de que, foi só um erro. Dowling nos alerta que a dependência emocional, muitas vezes ela é sutil. Ela é disfarçada de uma esperança que a gente diz ser nossa. Quando ele diz foi só um erro, é preciso escutar como você escuta isso. Se escuta como uma segunda chance, tudo bem. Desde que não seja uma segunda chance que custa a sua própria verdade. Que seja uma segunda chance de você para você, não dele para ele. Entende? Esther Perel, que estuda muito a traição, traz no livro dela Casos e Casos algo provocador, que diz: pessoas traem não para sair da relação, mas para sair de si mesmas. Então esse erro que ele faz foi para sair de si. E temos que entender o que isso era para ele e o que isso causa em você. A traição pode ser um colapso de desejo, uma fuga do tédio, da rotina, do espelho que o outro representa. O foi só um erro nesse sentido é a tentativa de reduzir algo que foi complexo, relacional e muitas vezes repetitivo. Mas mesmo que ele diga isso, você não precisa decidir agora se você vai ir ou ficar. O que você precisa é escutar antes de escutar ele. Se escutar. O que para você é um erro? Como que você vê e se sente diante desse erro? Você se acha capaz desse erro também? A culpa nunca é uma boa conselheira. Nem a culpa de quem trai, nem a culpa de quem foi traída que pega para si a culpa do outro. Foi só um erro, pode ser uma tentativa de aliviar a tensão. Mas você não precisa aliviar tudo só para continuar. Você precisa se escutar o suficiente para não se abandonar mais uma vez. E aqui está o ponto crucial. Você pode ficar na relação, você pode ir, mas o fato é, temos que reescrever, fazer uma nova história a partir disso, para você não se trair mais. Se vai ficar no relacionamento, precisamos construir um novo relacionamento a partir desse erro. Porque esse erro está denunciando algo sobre você, sobre ele, sobre a relação. Talvez você ainda esteja na dúvida. Talvez você esteja esperando ele provar para você que foi só um erro e que vale a pena. Mas a pergunta que pode mudar sua história é outra. Você está provando para si mesma que merece mais do que apenas sobreviver a isso? Porque o sentir, ele te leva a novos sentidos. E o que você sente agora é bússola. Não para o fim da história, mas para a sua próxima escolha. E na comunidade Corajosamente, você pode não ouvir conselhos prontos,
mas você pode ter um acolhimento em torno disso para escrever uma nova história agora. No guia emocional depois da traição, você pode também encontrar perguntas que te levam para dentro. E na mentoria ou no atendimento individual da psicoterapia, você não será forçada a ir ou ficar, mas será provocada a não se trair em nenhuma escolha e se ouvir, porque a coragem não é ir embora. Coragem é ficar se for de verdade e ir se for preciso. Mas acima de tudo, coragem de escolher permanecer inteira para e por si. Bem, acho que ficou claro, né? Você não precisa hoje decidir ficar ou ir. Mas o só foi um erro precisa refletir em você um sentir que te leve a novos sentidos. Até a próxima!